Fala, gente bonita. Como é que vocês estão, hein? Como estão passando essa quarentena? Felizmente, a gente não está podendo ficar junto, né? E a gente está aqui com a proposta de bater um papo rápido, né? Só para a gente ficar antenado no que está acontecendo, né, nas nossas disciplinas aí. Vocês sabem que eu sou aquela professora que dá aula de história, filosofia, sociologia, e hoje a gente vai dar uma debatida rápida num tema, né, que está em alta, que é a questão da globalização e fazer um link com a política, tá bom? Então, vou começar aqui a nossa apresentação. Bem, quero começar pensando, né, no assunto do momento, que é o próprio coronavírus, que está fazendo com que a gente esteja aí é, quarentenado, né, sem poder se ver, enfim, cada um dando o seu jeito aí para não furar o isolamento, e é muito importante isso para tentar conter essa pandemia, né? E aí eu queria pensar sobre um ponto de vista, como é que esse vírus, né, chega para a gente, né? Como é que ele foi lá da Ásia, atravessou fronteiras e chegou até nós? E aí eu quero que a gente pense, por exemplo, na questão da globalização, né? A globalização, que é algo que a gente vê na história, acontece a partir das grandes navegações, da expansão marítima, com a chegada, então, da Europa em continentes de forma mais aprofundada, na Ásia, na África e, no caso, no novo continente América, dá-se início, então, uma troca de cultura, troca de coisas econômicas e também trocas biológicas, né? Então, por exemplo, quando os portugueses chegam aqui na América, eles trazem também doenças que o indígena, né, que o nativo não conhecia, né? Então, o seu sistema imunológico, né, não conhecia e eles adoecem. Então, é um pouco do que está acontecendo tem a ver com esse efeito da globalização, tudo bem? Bem, e para pensar a questão, como é que a política deve se comportar nesse mundo globalizado, a gente tem que pensar o seguinte: já que o mundo está totalmente integrado, é, a gente precisa estabelecer acordos, tratados, formar grupos, né, internacionais, para que possamos, né, juntos, mundialmente, tomar decisões. Então, por exemplo, quando tem a variação da Bolsa de Valores, né, nos Estados Unidos, a gente sofre. Quando tem na Europa, a gente sofre. Quando tem no Brasil, acontece também interferências lá. Então, o comércio internacional ele é afetado pela crise. A gente está vendo, por exemplo, né, que a China, ela, por ser a maior produtora de material hospitalar, ela está se mantendo, né, com a economia alta, mas isso é uma exceção. O restante dos países estão passando problemas econômicos. O Brasil está adotando uma série de medidas para tentar superar, e aí a gente tem algumas críticas, né, em relação a isso, porque são medidas que muitas das vezes estão interferindo diretamente na vida do trabalhador. Então a gente precisa pensar, né, que como uma pandemia, como um vírus, provoca toda uma desestabilização no mundo, né, e isso só se dá por conta dessa globalização. E aí, né, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, a gente pensar que as ações que são coerentes para manter a estabilidade política, elas são medidas que se adequem ao que a comunidade internacional está fazendo, né? Então, por exemplo, se foi visto que o isolamento é algo importante, a nossa política, né, o nosso Estado, nossa República Federativa, também deve adotar para poder manter o quê? Coerência com o que está sendo dito pela Organização Mundial de Saúde. Né? E isso tem a ver com transformar o Brasil em um lugar estável ou não, né, para se aplicar dinheiro, ou até mesmo para se manter, né, fábricas, enfim. Então, galera, o que eu queria dizer para vocês é que globalização e política estão diretamente ligados. A globalização é algo que não aconteceu ontem, né? Ela já existe, ela está só se intensificando. E que sim, um vírus que veio lá da Ásia é capaz de mudar completamente a nossa rotina e cabe, né, aos nossos governantes, cabe aos os chefes de governo, de Estado, terem medidas coerentes para a população, que possam, né, sofrer menos com tudo que está acontecendo, tá bom? Foi um prazer falar com vocês e espero que a gente se veja logo, logo.